Seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal e hoje eu quero te mostrar quais são os pincéis de maquiagem que você precisa ter. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe para a última hora, já deixe seu like nesse vídeo porque você vai gostar e também se inscreva no canal para você não perder nenhuma informação importante que eu trago aqui para você. Esse vídeo é de uma live que eu fiz lá no Instagram. Se você ainda não me segue, o arroba é o Kézia Miguel, eu vou ficar muito feliz de ter por lá também. Eu compartilho não só maquiagem, como também a minha rotina diária aqui na Austrália. Hello, Geórgia! Como é que vocês estão, gente? Bom dia para quem tá na Austrália. Boa noite para quem tá me vendo aí do Brasil. Eu tô finalizando aqui minha maquiagem pra gente já começar a nossa live. Passei um batonzinho bem nudezinho. E hoje a nossa live é difícil, hein? Passar batom e falar, né, Kézia? Quase é impossível. Hoje a nossa live vai ser sobre pincéis. Então eu separei aqui, ó, os meus pincéis. Os meus poucos pincéis de maquiagem. Eu quero falar pra você o que é interessante de você comprar e o que não vale a pena. Você não precisa ter essa quantidade toda de pincéis aqui, não. Muito pelo contrário. Você vai ver que no fundo é pouco. Então, se você achou esse tema legal, interessante e tem alguma amiga também que gosta de maquiagem ou que precisa começar a se maquiar melhor, sabe? Quer ficar mais bonita usando a maquiagem da forma certa, manda essa live pra ela, manda essa live pra sua tia, pra sua prima, pra suas amigas, entendeu, gente? Vamos criar um movimento de mulheres que utilizam a maquiagem a favor delas, né? Não contra. Porque eu falo que a maquiagem, ela tem poder, né? Só que ela não tem poder só de deixar a gente bonita, né? Ela tem poder de deixar a gente feia também. Então, você diria que a sua maquiagem tá fazendo o quê? Falando bem ou falando mal de você? Vamos fazer com que a nossa maquiagem, fale bem da gente, né? Então, vamos lá. Vocês já sabem, né? Quem me acompanha aí nos stories já sabe que eu não gosto muito de usar batom. Que isso aqui pra mim já tá ótimo. Vamos começar então com a nossa live de pincéis. Gente, nossa live, só pra reforçar, 2 vezes na semana, e pra ficar mais fácil pra vocês, eu vou colocar sempre um calendáriozinho toda segunda-feira. Eu sei que eu tô à frente, porque eu não tô no Brasil, eu tô na Austrália, mas pra vocês se situarem melhor e não deixar passar nenhuma informação batida, eu vou colocar sempre um calendário na segunda-feira, lá com o horário tanto da Austrália quanto do Brasil, tá bom? E vamos lá começar a nossa live, nossa aula de pincéis, né? Vocês são as pessoas que têm muito pincéis em casa ou vocês são daquelas que fazem tudo com o dedo? Vai colocando pra mim no chat. Mas se você é daquelas que fazem tudo com o dedo, eu sinto te informar uma coisa. Tem coisas específicas que você não vai conseguir fazer com o dedo. Na verdade é quase tudo. Na verdade eu só uso o dedo para aplicar sombra e depende da sombra. Mas eu não quero começar a falar dos pincéis de olhos. Vou começar pelos pincéis de pele, porque eu acho que são os pincéis que vocês precisam ter, né? São os mais importantes. Eu vou dar uma baixada aqui nessa câmera para vocês conseguirem ver minha mesa. Vamos lá do pincel de pele. Ó, quem tem pele oleosa, vou começar dando uma dicona. Quem tem pele oleosa tem que evitar passar os produtos com a mão, porque o dedo pode ser que gere mais ainda oleosidade na sua pele. Então, se você puder, aplique tudo com o pincel. Primeira coisa, hidratante. Pincel de hidratar. Pode ser um pincel de esfumar. Vocês vão ver que esse pincel aqui, você consegue fazer quase tudo com ele. Mas na hora do hidratante, ó, é legal você ter um pincel Dual Fiber, desse daqui, ou um pincel de esfumar, que é esse daqui. Na hora de passar o hidratante. Primer eu gosto de passar com o dedo, é a única coisa que eu não passo com pincel. Mas também ele tem que ser usado assim de forma bem pontual. Eu não vou entrar como é que se fala, gente? Nesse assunto aqui hoje, mas primer não uso com pincel. Depois do hidratante, a gente vai começar a nossa base, né? Então, ó, pincéis de base. Eu tenho algumas opções aqui pra te dar.
Esses aqui são todos pincéis de base. Quais pincéis que vocês gostam de usar para aplicar base? Eu falo que eu sou muito de fase. Eu tô na fase de... Eu tô lendo os comentários, tá, gente? Ó, eu tô na fase de usar muito esse pincel aqui, menor, de esfumar para aplicar base. Mas você pode aplicar com um pincel grande, você pode aplicar com um pincel médio e você pode aplicar também com o pincel Duo Fiber. Então, ai, Kézia, precisa ter todos? Não precisa ter todos. Você pode escolher um só e comprar um só. Mas precisa ter um pincel para aplicar base. Você não... Olha, gente, sério. É sério. Eu não quero ler, não, que vocês passam base com a mão, não. Pelo amor de Deus, não passa base com a mão. Eu passo hidratante com a mão. Então, eu confesso que às vezes eu passo também, na maioria das vezes. Mas a minha pele não é uma pele muito oleosa, então não tem tanto problema. Mas quem tem pele oleosa, passar o pincel com a mão não é uma opção boa. Precisa passar com o pincel. Faz um teste. Quem falou isso? Faz um teste e depois você me fala. Pietra, né? Faz um teste e depois você me fala. Eu acho que a oleosidade do dedo interfere, sabe, na oleosidade da nossa pele, do rosto. Eu uso a esponja. Então, eu também uso. Na verdade, a minha tá aqui, ó. Eu acabei de usar ela pra fazer a maquiagem na minha pele. Eu uso esponja, mas assim, tanto faz. Na verdade, gente, o que acontece? Em mim, eu faço umas coisas meio assim, sabe, de qualquer jeito. Então, eu comprei essa esponja, porque ela veio no kit desses pincéis aqui, da Real Technique. E aí veio essa esponja e eu peguei ela pra mim, por quê? Porque eu não gostei dela. Eu achei ela dura, não gostei de usar, então não vou usar pra trabalhar, né, maquiar profissionalmente, então eu peguei ela pra mim. E ela que tava aqui, eu acabei usando ela, mas eu gosto de usar. Eu prefiro aplicar base com pincel, mas depende também do que você gosta, né? A gente pode falar, sabe o quê? Depois, dividir essa live e falar, tipo, só sobre pincéis de base, porque cada pincel vai te dar uma cobertura diferente. Então você precisa saber, né, na hora lá, antes de você comprar. Mas, a grosso modo falando, pele leve, pele muito leve e pele mediana. E aí, pra pele mais pesada, eu diria que a esponja ou um pincel kabuki. Eu tô sem pincel kabuki aqui, ele deve estar pra lavar. Eu gosto de pincel mais macio pra base. Então, depende do que... Eu gosto de pincel mais macio pra base. Acho que esse Duo Fiber é perfeito. Então, esse daqui vai dar uma cobertura muito leve. Muito leve mesmo, gente. Muito leve. Então, se você gosta de uma base bem leve, sabe? Aquela pele, tipo essa maquiagem beauty dessas famosas aí que você passa assim, ó. Sabe aqueles vídeos satisfatórios? Esse pincel aqui é ótimo pra isso. Eu particularmente não gosto muito, não uso, porque eu não gosto de uma pele muito leve, mas eu também não gosto de uma pele muito pesada. Por exemplo, essa daqui eu usei a esponja, mas eu apliquei uma técnica para que ela não fique pesada. E ela não fica nem tão leve e nem tão pesada. Mas esse aqui, uma base super leve, super atende. E o língua de gato? O língua de gato eu tenho também, mas ele não tá aqui não. Na verdade, eu não gosto de usar o língua de gato. Antigamente, sabe, eu falo que lá em 2015, a gente até usava esse língua de gato, mas eu acho que hoje a gente tem pincéis muito melhores, no sentido de que o língua de gato, pra quem não sabe, eu tenho ele aqui pequenininho e eu gosto de usar, mas pra olhos. Queria mostrar isso aqui, achei. Ó, esse daqui é o língua de gato, só que existe esse língua de gato grande pra pele, né? Eu não gosto de usar porque ele não dá acabamento na pele. Então, se você aplicar a base com língua de gato, ele vai riscar a sua pele e você vai precisar de uma outra coisa para dar acabamento, provavelmente uma esponja. E esse daqui, já não. Você não vai precisar de mais nada. Você vai conseguir aplicar e já vai dar acabamento com um pincel só. Então, ele dá muita praticidade. Por isso que eu não gosto de usar o língua de gato. Mas, assim, em alguns casos, né, específicos, por exemplo, para mancha, o língua de gato é legal usar. Então, esses foram os pincéis de base. Qual pincel de base que você usa, gente?
qual pincel de base que você gosta, que você tenha em casa. Agora, esses pincéis são os mais importantes, tá? Que eu tô falando pra vocês. Que é de base, né? E agora um outro pincel muito importante também que vocês têm que ter em casa é um pincel para corretivo. Exatamente isso agora que eu vou falar, Pietra. Pincéis para corretivo. Ó, vai ficar salvo no Reels? Gente, eu acho que eu não vou conseguir. Não, na verdade, eu tô gravando aqui pro YouTube, então provavelmente vai ficar salvo, mas lá no YouTube, aqui no Instagram eu não vou deixar salvo não. E depois quando eu subir a live pro YouTube, aí eu aviso a vocês nos stories, então acompanhe os stories pra você não perder, tá? Vamos lá pro pincel de corretivo. E aí entra o língua de gato que a gente tava falando agora. Cadê ele? Guardei. Vou pôr aqui pra vocês verem o que eu tô pegando. É porque eu sou tão estabanada, gente, que é capaz de eu dar uma pancada aqui, isso aqui tudo cair. Ó, esses são os pincéis de corretivos que eu gosto. A esponja também serve para aplicar corretivo. E aí, eu já gosto dela mais para aplicar corretivo do que para aplicar base. Os pincéis de corretivo que eu mais amo são os pincéis de esfumar. Eu tenho muitos. Esses aqui, ó, pequenininho. Todos esses aqui, vocês podem... Tem mais um aqui que eu gosto também, que é meu queridinho. Que eu separei só os queridinhos para trazer para vocês. Esses aqui são perfeitos para aplicar corretivo. Por quê? Ao mesmo tempo que ele aplica, você já pode ir o quê? Esfumando esse corretivo para não ficar marcado. Lembra que na nossa aula na semana passada eu falei que a gente aprendeu sobre contorno, né? Inclusive a live já tá lá no YouTube para quem não pôde assistir aqui. E lembra que eu falei que na maquiagem, o bonito da maquiagem é não deixar nada marcado. Então até mesmo o corretivo, quando a gente fala isso, a gente não fala só de sombra, né? A gente fala de tudo, de corretivo, de blush, de iluminador. Tudo tem que ficar, tá vendo? Muito bem esfumado para ficar bonito. E esse pincel aqui é ótimo para isso. Pra gente já aplicar o corretivo e já ir esfumando esse corretivo. Esse daqui é maravilhoso, gente. Esse daqui, ó, minhas alunas inclusive receberam um link para comprar o kit desse pincel aqui sem comentários, ele é muito bom. Mas os outros aqui também são. Qualquer pincel de esfumar que seja pequeno, tem uns até que são para olhos que vocês conseguem usar para esfumar corretivo. Mas esses aqui são excelentes. Eu não sei se vocês estão tirando print, gente, mas ó, eu indicaria vocês tirarem print. Pincéis de base, já falamos. Pincéis de corretivo. Corretivo de iluminação, eu gosto de aplicar com esse daqui. Agora, corretivo para cobrir mancha, corretivo de camuflagem, eu gosto de aplicar com o pincel língua de gato. E aí sim que entra o língua de gato, né? Porque você precisa de precisão para cobrir lá as suas manchinhas. Então, o língua de gato é perfeito nesse caso. E aí eu tenho dois tipos aqui, ó, para mostrar para vocês. Esse língua de gato com o topo arredondado e esse língua de gato aqui, ó, com o topo reto. Esse daqui com o topo reto, ele é perfeito, sabe para quê? Fazer correção inversa de batom de boca e também de delineador. Ele é muito bom para essas duas coisas. Ó, vou responder a Pietro. Normalmente, quando uso o pincel de esfumar para passar corretivo, fica a marca das cerdas do pincel. O que eu faço? Isso é muito comum acontecer. E aí eu te pergunto, Pietra, qual é a frequência que você lava os seus pincéis? Me responde aí no chat depois. Com qual frequência que você lava? Você costuma lavar uma vez por semana? Ou você lava sempre que você usa? Ou você não lava nunca? Porque o que acontece? Quando você passa das duas, uma. Tem duas possibilidades de acontecer isso. Isso é muito comum de acontecer, tá, gente? E quando eu falo, não tô falando que acontece só com vocês, não. É comum de acontecer isso com profissionais também. Eu não sei se tem alguma profissional aqui assistindo a live. Mas, se acontece isso, das duas umas, né, que eu falei, ou o seu pincel está sujo, ou o seu pincel está com muito produto. Na maquiagem, eu sempre falo que a gente não precisa de excesso, sabe? Até mesmo quando a gente quer uma cobertura alta de base, de corretivo, de tudo, a gente não precisa colocar excesso de produto. É o pouquinho ali, é a cor certa, é a técnica certa que vai fazer você ter um bom resultado.
Tô escondendo a minha alça de sutiã aqui, vocês estão vendo, né? A gente já tá íntima pra isso, né? Então, ó, se você passou o corretivo, olha aí, tá vendo, gente? Tá vendo? Olha, eu falo, é assim, é engraçado, porque são 10 anos que eu ensino maquiagem, que eu ensino não, né, que eu estudo maquiagem. Logo depois que eu comecei a trabalhar como maquiadora profissional, eu comecei a ensinar maquiagem também. Então, assim, uma duvidazinha de vocês, que é o problemão de vocês, eu já sei assim, ó. Eu perguntei a Pietra qual é a frequência que ela... Eu não sei se tem gente que tá só ouvindo, não tá assistindo a live. Mas eu perguntei a Pietra com qual frequência ela lavava os pincéis dela, né? Porque dava esse problema aí de manchar, de as cerdas riscarem. E ela respondeu agora. Confesso que quase nunca lavo os meus pincéis. É isso. É isso. Tem que lavar o pincel. Olha, de olho você consegue deixar ele um pouco mais tempo sem lavar. Agora, de pele, tem que lavar direto. Principalmente corretivo, que é uma coisa que a gente usa muito. Então, eu diria para você lavar pelo menos uma vez a cada 15 dias. E se começar, ou antes, né? Se começar a riscar, ou ele tá sujo, ou... por que acontece, gente? Quando o pincel ele fica sujo, a cerda dele começa a ficar muito grudada. E quando ela fica muito grudada, ao invés de esfumar, você não vai conseguir esfumar. Só vai conseguir riscar com essas cerdas que estão todas grudadinhas, sabe? Então é isso. Ou é muito produto, ou é pincel sujo. Carlene botou um ponto de interrogação. Não sei se ela fez uma pergunta e eu não vi. Carlene, me manda de novo se você fez a pergunta e eu não respondi. Ou essa daqui, eu uso a esponja para base. Não tem problema. Você pode usar a esponja para base. Eu falei também que hoje, inclusive, eu usei essa esponjinha aqui para base. Mas eu confesso que eu prefiro usar a esponja para aplicar corretivo. Porque aí ela já aplica e já esfuma também, né? É a mesma lógica do pincel de esfumar. Viu? Muito obrigada pela dica. Sempre vejo as blogueiras falando de pincel de esfumar e sempre me pergunto por que não dava certo com você. É isso, por isso que você não tá lavando seu pincel com frequência, Pietra. Lava que você vai ter um ótimo resultado com o pincel de esfumar. Você indica lavar com shampoo de bebê? Sim. No Becabral, eu indico você lavar... No Becabral é minha prima, gente. Eu indico você lavar com shampoo de bebê, mas... eu prefiro lavar com shampoo de bebê os pincéis de olhos. Os pincéis de pele, sabe? Não é sempre não, tá? Mas às vezes eu gosto de lavar com detergente. Porque a base é uma coisa assim, sabe? Tipo, uma coisa mais oleosa, aquela coisa mais pesada, né? Então às vezes eu gosto de lavar com detergente e depois eu faço um truquinho ali pra não deixar a cerda estragar. Inclusive também posso depois postar esse truquinho que eu faço pra lavar os meus pincéis. Enfim, pincel de corretivo a gente também já ticou lá, né, da nossa lista. E agora vem pincel de blush. Blush eu gosto de aplicar com... Depende, né, se for blush em pó, eu gosto de aplicar com pincel assim, ó, bem fofão, bem fofinho e grande. Se for um blush de... cremoso, eu gosto de aplicar com pincel de esfumar. O mesmo pincel que você usa para aplicar base, você pode aplicar blush cremoso. Então esses dois aqui, ó, são as minhas indicações para pincéis de blush. Depois do blush, iluminador, né? Eu gosto de usar esse daqui também, que pode ser basicamente o mesmo pincel de blush, só que menor, tá vendo? O pincel de blush... Sim, gente, todos esses pincéis aqui são pincéis de esfumar, tá? Ele só muda o tamanho, tá vendo? Até esse daqui, ó. Todos eles são pincéis de esfumar, eles só mudam o tamanho. Aí você vai diminuindo, tá vendo? Ó, o blush é um pouquinho maior, o iluminador já é um pouquinho menor. E para colocar pó, eu gosto desses dois aqui. Na verdade esse aqui eu uso porque eu tenho, mas se você não tiver esse aqui que é mais cônicozinho, né? Esse daqui é ótimo pra aplicar pó, que é um pincel de pó normal, bem fofão. Esse aqui também é de pó, mas eu uso pra aplicar base. Ó, esses dois são de pó.
Esses são os pincéis, assim, o mínimo que você precisa ter, sabe? Ai, Kézia, eu não posso comprar tudo agora. O que eu compro? Base e corretivo. Compra um pra base, compra um pra corretivo. Depois você compra um pra blush. E aí, ó, diquinha. O mesmo pincel que você usa pra aplicar a base, você pode usar pra aplicar o hidratante. Entendeu? E pode usar pra aplicar o blush se ele for cremoso. Agora, um pincel pra quem usa, quem quer fazer contorno, eu gosto, ó, desse daqui. Tá até sujo, né? Esse aqui tá indo pra lavar. Eu quase não uso, confesso, porque pra maquiar profissionalmente... Eu quase não uso contorno em mim, gente, pra falar a verdade. E pra maquiar profissionalmente eu não uso esse. Mas pra uso pessoal, eu indicaria você usar esse daqui. Porque ele não marca, sabe? Quando você aplica o contorno em creme, tá, gente? Esse aqui pra contorno em creme. Quando você aplica o contorno, ele já vai esfumando e não deixa ficar muito marcado. Principalmente para iniciante. Esse daqui é ótimo. Esse aqui é da Real Technique, mas tem dele no Brasil também, de outras marcas. Da Macrylan deve ter, Levandi, né, que é uma marca que tem bastante pincel bom também. Ó, quando quero uma pele mais pesada, passo com uma esponja. Quando quero uma pele leve, uso pincel. Tudo depende, por isso que eu falo que depende da forma como você aplica o produto, da técnica que você usa. Por exemplo, a minha pele, vocês diriam que tá uma pele pesada ou uma pele leve? Eu diria que tá uma pele mais para leve do que mais para pesada. E eu usei a esponja. Então, por exemplo, eu consegui usar a esponja e consegui deixar uma pele leve. Mas na maioria dos casos, quando você usa a esponja, você faz ela uma pele mais pesada, né? Por isso que eu falo que a maquiagem não tem regra, mas vocês têm que aprender ali o pulinho do gato, sabe? Esse pulinho do gato que eu te dei agora, de lavar o pincel. Então, esse é o pulinho do gato. Mas no geral, quando você quer uma pele pesada com a esponja, é só você ir depositando o produto, né? Mais do que ir arrastando. Vamos agora falar de pincel de... Falamos de todos os pincéis de pele, né? Vocês estão com alguma dúvida ainda de pincel de pele? Qual pincel de pele que eu não falei? Eu falei de tudo. Que tá aqui na minha listinha. Deixa eu tirar esses daqui. Esses daqui vão sair de cena agora. E a gente vai falar de pincel de... Ah, não falei, sabe de quê? Eu não falei de pincel de aplicar contorno em pó. Contorno em pó é esse aqui, ó. É o mesmo pincel de aplicar blush. Mesmo pincel que você usa para aplicar blush, você usa para aplicar contorno em pó. Tem que ser um bem fofinho assim, ó. E eu gosto também que ele seja chanfrado. Ele vai ajudar vocês na hora de esfumar esse contorno. Com qual frequência você indica lavar os pincéis? Então, depende da frequência que você usa. Mas, como eu falei, né, os pincéis de pele precisam ser lavados com mais frequência. Eu diria que uma vez a cada 15 dias. Então, sexta-feira sim, sexta-feira não, é dia de dar banho nas crianças, entendeu? As crianças são essas daqui. E os pincéis de óleos, você consegue deixar um pouco mais de tempo. Sabe, pincéis de óleo tem aquele higienizador que você pode usar ao invés de lavar. Ele é bem mais prático, né? Kézia, tá, pincéis de pele a gente fechou. O que eu preciso ter de pincéis de óleos? Vamos começar pelo pincel de esfumar. Gente, tem que ter pincéis de esfumar. Uma dicona agora que eu vou dar pra vocês, sério, uma dicona pra vocês que estão aqui. Precisa ter pincel de esfumar, mas precisa ter pincéis de 2 tamanhos diferentes. Porque você só vai conseguir fazer um degradê de sombras se você tiver 2 pincéis de esfumar de tamanhos diferentes. E eu posso voltar aqui para ensinar um esfumado perfeito para vocês depois. Uma outra live. A live de semana que vem, pode ser. E aí, ó. Tira o print desse aqui. Tira o print. Pincéis de esfumar. Esse daqui é da marca Levandi. Gente, eu não sei se essa marca só tem no Rio ou se tem em outros lugares. Porque eu trouxe esse daqui do Brasil. Aqui na Austrália ainda não comprei pincel, porque eu tenho bastante pincel. Inclusive esses daqui são os que eu uso
rotineiramente, mas eu tenho alguns guardados que eu já não uso mais, ou que eu não tô na fase, sabe? Eu sou muito assim de fase. Deixa eu responder a Patrícia. Para iniciantes, você indica aplicar a base com pincel ou com esponjinha? Patrícia, depende do acabamento que você gosta. Porque, por exemplo, a esponja vai te dar um acabamento... Na verdade, depende. Pra quem é iniciante, deixa eu pensar. A esponja pode ser o melhor para iniciante, porque você já vai passar ali, ó, e ela vai já aplicar e dar o acabamento. Porque o negócio, gente, da pele ficar bonita é o acabamento. Não é só você aplicar a base, sabe? É além da base estar na cor certa, a base também precisa estar com acabamento bonito. Então, sim, Paty, eu diria que a esponja vai te ajudar nesse sentido. E como você é iniciante, eu deduzo que você também não tenha tantos pincéis, tantos produtos, tantas coisas. E a esponja, ela é ótima para aplicar. Base, você pode usar essa parte aqui, ó. Inclusive a minha tá bem sujinha, porque eu uso bastante ela. Aplicar base com essa parte aqui, que é mais reta. Aplicar corretivo com essa parte aqui, ó, que é mais cônica, né? E aplicar blush cremoso, se você tiver, com essa parte aqui, ó, da lateral da esponjinha, eu vou dando batidinha para aplicar o blush cremoso. Então, seriam 3 em 1, né? Para quem é iniciante, é uma ótima opção. Se você tá no Brasil, eu não sei se tá no Brasil ou se você tá aqui na Austrália comigo, mas se você tá no Brasil, eu indicaria usar a da Mari Saad. A minha tá aqui, ó, no meu potinho de coisas para lavar. Essa daqui da Mari Saad é excelente. É a melhor esponja, gente, que eu já usei na vida. É essa daqui, da Mari Saad. Dá de 10 a 0 nessa daqui. Vamos lá, pincel de esfumar, voltando, né? Pincel de esfumar sombra. E depois é importante vocês terem um pincel de depositar a sombra, porque tem sombra que você esfuma, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da minha que eu usei hoje. Tudo bem que eu não tô com uma sombra muito chamativa, muito forte, mas eu tô aqui com uma sombra que eu esfumei no canto, no côncavo. E essa sombra aqui da pálpebra eu não esfumei, eu depositei. Então essa é a diferença também dos pincéis. Um eu esfumei aqui e o outro eu depositei na pálpebra móvel. E de depositar é esse daqui. Qualquer pincelzinho, tá vendo, ó, mais achatadinho, pode ser esse aqui também, ó, que ele é mais achatadinho. Vou deixar eles assim de lado pra vocês verem. Tá vendo que só muda o tamanho. Ó, pode ser esse outro aqui, ele é um pouquinho maior. Tem um que eu gosto muito, ele não tá aqui não. Tá aqui sim, ó. Esse outro aqui, ó. Todos esses mais achatadinhos, eles são de depositar a sombra. Então é legal também você ter um pincel de depositar. Além do pincel de esfumar, pincel de depositar a sombra. Outra coisa também importante, para quem gosta de delineado gatinho, é legal ter um pincel de chanfrado para delineado. E aí, ó, outra dicona na hora de vocês escolherem o pincel de delineado para vocês comprarem. Precisa ser um pincel, gente, bem fininho. Mas, tipo assim, muito fininho mesmo. Olha a finura desse aqui. Olha a finura. Tá vendo? Ele é chanfrado, mas ele é bem fininho. Então, esse daqui é excelente para delineado. Deixa eu voltar aqui para ver o que vocês estão falando. Eu nunca consegui achar o meu tom certo. Uso base clara e pó escuro. Juliana. Então você está no lugar certo. Não sei se você começou a me seguir há pouco tempo ou se você já é seguidora antiga, um pouco mais antiga. Mas, gente, é muito comum isso. E eu gravei um conteúdo ontem exatamente sobre isso. Que como eu me maquiava antes de ser maquiadora, né? Que era mais ou menos assim. Eu colocava a base não ficava no meu tom, porque eu sou toda irregular, meu rosto é mais claro, meu pescoço é mais claro, meu corpo é mais escuro. Então eu nunca consegui achar uma base no meu tom.
Eu colocava a base ficava muito escura, aí eu tacava um corretivo por cima, aí ficava muito clara, aí eu pensava assim, ah, então não tá muito ruim, eu vou consertar no pó. Aí vinha com o pó mais escuro e aí consertava com pó. Gente, um negócio que você faria em 5 minutos, você faz em 15, porque você tá fazendo ali tudo errado, entendeu? Encurta o seu tempo, encurta. Tipo assim, se você se maquia para ir trabalhar, por exemplo, escolha dormir mais um pouquinho ao invés de ficar lá, ó, tentando colocar base, corretivo, pó, vou acertar no pó, ai, botei muito pó. Isso é muito comum de acontecer. Mas acontece por quê? Porque vocês estão comprando a base no tom errado. E aí, por que compra a base no tom errado? Porque testa no lugar errado. Vocês entendem que uma coisa vai puxando a outra? É isso. Precisa testar a base no lugar certo. Esse é o pulo do gato que às vezes a blogueira não vai te dar. Testar a base no lugar certo. Tem conteúdo meu aqui falando sobre isso. Eu também, todo mês era uma base diferente. Por anos eu consegui. Gente, olha isso. O dinheiro que vocês gastam em... Ainda tem isso, além do tempo. Tem a questão do dinheiro, né? Porque é muito dinheiro que gasta comprando produto errado. Meu fundo... Outra coisa também, ó. Meu fundo é amarelado e eu só achava fundo rosado. Gente, esquece isso. Esquece isso de fundo amarelado, fundo rosado, fundo quente, fundo frio. Quem precisa... Escuta aqui, agora é sério. Sério, deixa eu me arrumar aqui. Vou falar uma coisa muito séria com vocês. Quem precisa saber de se a base tem fundo oliva, se a base tem fundo amarelo, se a base tem fundo rosa, como que ajusta a base de fundo, não sei o quê. Quem precisa saber disso é maquiador profissional. O cliente, vocês que só querem estar ali, ó, passar uma basezinha apresentável e ficar apresentável, só quer ficar mais bonita, não precisa saber disso tudo. As pessoas que estão, a maioria das pessoas que compartilham esse tipo de informação, gente, é só pra ter view, entendeu? Porque tá na moda falar isso. Ninguém vai te falar o pulo do gato. Não precisa. Eu não, pelo menos assim, não é o método que eu escolho ensinar as minhas alunas. Inclusive, eu ensinei na minha última turma a camuflar olheira. E eu não falei nada disso, de olheira rocheada, que você tem que colocar amarelo, que você tem que colocar lilás. Não tem nada disso. É muito simples. Não precisa desse auê todo. Você precisa... Eu não posso falar aqui agora, que senão a gente vai sair do tema, mas depois eu posso vir falar sobre base e essa questão de fundo de base aí, todas as mentiras que te contaram. Existe uma forma muito mais fácil de você escolher a sua base e não errar. E a primeira delas é testar no lugar certo. Onde que vocês testam a base? Eu não vou nem falar o lugar certo. Primeiro eu quero saber onde vocês testam a base. Vocês estão rindo? Vocês estão rindo, minha filha? Olha, cada coisa que eu vejo... Esses dias não, já tem tempo, já até comentei aqui, que eu vi assim, mistura água na sua base que ela vai ficar mais hidratante. Gente, pelo amor de Deus, eu sou alguma palhaça? Ficar misturando água com a base, pelo amor de Deus. Não, não dá, não dá. Vamos voltar então, ó, pescoço. Juliana me testa a base no pescoço. Ai, Jesus. Que bom que vocês gostam, gente, do meu trabalho. Testa no pescoço, testa no pulso. Fernanda, adoro o seu trabalho, que bom. Seja muito bem-vinda, se você for seguidora nova. A gente tá falando sobre pincel. Vou voltar aqui com o meu pincel, hein? Que essa live é de pincel. Mas, testo na mandíbula. Bom, gente, no meu método... O nome do meu método é maquiagem de perto. Por quê? Porque quando você olha assim... de longe, você acha que é difícil, né? Que você testa lá no pescoço, testa no colo, testa na mandíbula, no pulso, não consegue. Mas é quando você vai olhando assim, sabe, mais de perto, você fala assim, gente, é só isso mesmo. É só isso, parece ser muito fácil pra ser verdade. Então, por isso que eu falo que no maquiagem de perto, que você aprende de verdade, eu não indico testar em nenhum desses lugares aí. Faço assim pra não ficar com uma máscara. Juliana, vou te falar uma coisa. Se você olhar aqui, eu tô meio avermelhada. Gente, olha, essa live é de pincel, hein? Essa live é de pincel. Só um parênteses. Eu tô meio avermelhada aqui porque eu me coço muito e fico avermelhada. Mas, se você reparar, o meu pescoço, ele é muito claro. Ele é muito, muito claro. Ele é muito mais claro do que o meu rosto. E o meu rosto, ele já é bem claro, se você comparar com o meu corpo.
Então, onde eu gosto de testar base? Eu gosto de testar base no colo. Por quê? Se ficar boa no meu colo, eu jogo ela um pouquinho pro meu rosto. Nesse caso aqui de hoje, eu praticamente nem coloquei base, porque eu vou precisar ficar maquiada o dia inteiro e eu vou pra rua, e aqui na Austrália hoje tá um calor muito, muito forte. E eu tentei colocar o menos produto possível, então eu caprichei mais no corretivo do que na base. Então essa cor aqui praticamente é a cor do meu rosto, que é muito mais claro que o meu corpo. Se eu testar a base do meu rosto e comprar a cor do meu rosto, eu vou sair por aí com aquele efeito fantasma, sabe? Que é o rosto branco e o corpo escuro. Então eu nunca indico testar, a menos que você goste, tá? A menos que você goste. Tem gente que gosta de... Eu falo que na maquiagem não tem regra, né? Você só precisa identificar o que você gosta e aplicar de uma maneira certa. Mas eu não testo nunca no pescoço, nem na mandíbula, nem na mão, muito menos na mão. Eu testo sempre aqui, no colo. Aqui fica boa no meu colo, eu jogo pro meu rosto. Provavelmente vai precisar de algum ajuste, e aí eu faço um ajuste ali, eu ensino também isso, como é que você vai fazer esse ajuste. E é aonde eu encontro a harmonia. Eu acredito também que não fique, tipo, exatamente da mesma cor. Por quê? Nosso rosto, mesmo nosso rosto, ele tem pontos diferentes. Minha testa é mais escura do que a minha bochecha, que é mais... Essa parte aqui minha é mais escurecida, mais verde, né? Então, você precisa encontrar a harmonia naquilo dali. Só que não é difícil, gente. Vocês só precisam ali, ó, do pulinho do gato, que a gente falou mais cedo. No meu caso, o meu rosto é mais claro e o meu colo é da mesma cor do meu pescoço. Ah, então... Mas eu não te indicaria testar no pescoço, não. Te indicaria testar no colo. Se é da mesma cor, testa no colo. Testa e faz um teste. Depois você me conta. E vamos voltar aqui, ó. Só fechando parênteses da base. Vamos terminar aqui de falar sobre os pincéis. Pegou, né? Pincel de delinear, que é esse aqui. Bem fininho. Tem o chanfrado e tem esse aqui também, que é aquele mais... Esse fininho, pontiagudozinho. E eu diria que é muito importante para vocês também terem um pincel de detalhes, que é um pincel assim, ó, bem pequenininho. Um pincel bem pequenininho. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, os pincéis mais importantes que vocês precisam ter. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não se inscreveu no canal, ainda dá tempo de você fazer isso para você não perder nenhuma dica para sair daí, né? Usando a maquiagem a seu favor, ficando mais bonita, usando maquiagem da forma certa. Eu aguardo você no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima!